Boa tarde, eu sou a Tayane e vamos nas pegadas? Hoje vim deixar uma mensagem para o seu coração que fala sobre deixando os maus hábitos. Irei explicar sobre o que vai ser falado aqui e depois eu estarei lendo Neemias. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na restauração da nova comunidade de judaizantes no retorno do cativeiro, tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários, o que não estava ocorrendo. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e a opressão desses irmãos israelitas. Define-se hábitos como a interiorização de uma ação de forma natural até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Os humanos são seres de costumes. O costume traz certa segurança por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que o hábito é a contínua repetição de um ato que se torna regra. Nesse sentido, podemos adquirir bons e maus hábitos. No caso do que está expresso em nosso texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos e a sua repercussão na vida das pessoas. Estaremos lendo Neemias 5, do versículo 1 ao 9, que diz: Foi grande, porém, clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e nós outra vez negociaremos vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazes, porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Estarei explicando. O contexto, um grande e desesperado clamor. Neemias estava realizando uma grande obra para o grande Deus da aliança e de repente ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Não estavam clamando contra os samaritanos, os amonitas ou contra os árabes. Desafortunadamente, clamavam contra seu próprio povo. Os judeus estavam explorando seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. Primeiro havia aqueles que não possuíam terras, mas que precisavam de comida. O segundo grupo era composto por proprietários de terras, que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. O terceiro grupo se queixava
de que os impostos eram muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los. Por sua vez, outro grupo era formado por judeus ricos que descaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs, oferecendo-lhes empréstimos com usura. O mau hábito de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Com efeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Nessas circunstâncias, uma vez que Israel foi libertado do cativeiro egípcio, a sua missão era refletir o nome de Jafé, cuidado ativo em favor das viúvas, órfãos, cativos e estrangeiros. O ato libertador de Jafé implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. É importante ressaltar que o fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa de sua ascensão e derrota. Ao lermos o texto de 1 Reis 12, percebemos que o povo de Israel estava sob o regime de escravidão no governo de Salomão, sendo uma das causas para a divisão do reino em norte. Israel composto de 10 tribos sob o comando de Jeroboão e sul, Judá constituída por 2 tribos governada por Roboão. Diante das tragédias registradas nos anais históricos do povo de Deus, que combinaram em divisão e respectivamente em cativeiro, o recomeço e retorno à terra prometida deveria ser marcado por atitudes e hábitos diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. No entanto, não é o que vemos. Perpetua-se, nesse contexto, hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos proclama a libertação de maus hábitos para vivermos em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. O que maus hábitos foram esses? Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Os nobres e magistrados dentro da comunidade judaica são acusados de maltratar o seu próprio povo. Desta feita, os perigos que rondavam e ameaçavam o recomeço não adivinham apenas de fora, mas também do meio de seu povo. Observe que em Neemias 5:3, o povo reclama: nós tivemos que hipotecar as nossas terras, uma referência ao risco de falência por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos cobrados pelas peças sobre a chancela dos nobres e magistrados judeus, motivados pelo egocentrismo e pela ganância. Lembremos que a lei de Moisés previa que no 50º ano todas as dívidas teriam de ser perdoadas. As terras deveriam ser restituídas a seus proprietários originais e todos os escravos deveriam ser libertos. Nessa perspectiva, podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual em qualquer situação em que são exercidos. O mau hábito é uma questão que nasce no coração, portanto subjetiva. Segundo Provérbios 4, do 20 ao 23, o coração é o centro de orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. É no coração que são produzidos os pensamentos, sentimentos e escolhas, sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância e a segregação do indivíduo, motivados por interesses escusos e gananciosos. Por que acreditar que seja assim? Porque o que é mal vem do coração. Nesse sentido, apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação, porque os poderosos ricos estavam espoliando, escravizando, tornando toda uma nação subjugada, sem poder de reação. A demonstração clara desse pecado ficou evidente. Podemos ver em várias referências da palavra de Deus, por exemplo, Isaías 5:8 e Amós 6:4, as orientações contra as injustiças
provenientes da usura. Astuciosamente, entretanto, os nobres aproveitaram-se da oportunidade de tremenda crise econômica de seus compatriotas para enriquecer. Certamente existem muitos oportunistas para abusar da fragilidade das pessoas, mas o servo de Deus não deve estar entre eles. Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso do mau hábito. Os pobres estavam perdendo seus bens por conta dos juros exorbitantes, gerando a miséria, porque o povo entregou seus bens, suas propriedades, suas casas e até seus filhos, nada muito diferente dos dias atuais. A ganância financeira tem criado no mundo um sistema econômico truculento e desesperadamente injusto. Neemias o conforto das injustiças. É muito doloroso enfrentar os da própria casa, irmãos contra irmãos. Neemias interveio. Depois de analisar juntamente com o povo, e confrontou os nobres e oficiais. Há momentos em que o líder deve confrontar, de modo incisivo, os maus hábitos dos liderados. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração de como o líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram respostas. Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles, apelou para o amor dos judeus, lembrando-lhes de que estavam roubando dos próprios irmãos. Apelou aos judeus que observassem a palavra de Deus, pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juros uns dos outros. Neemias lembrou os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Neemias mostrou o mau hábito e, consequentemente, um mau testemunho de Israel diante de seus vizinhos gentios. Deus chamou Israel para ser luz para os gentios. O testemunho do povo estava muito aquém daquilo que deveria ser. Maus hábitos sempre gerarão um mau testemunho. Neemias repreendeu-os e o mau hábito foi quebrado, restabelecendo a paz. Conclusão. Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas, sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencê-los. Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente através dessa mensagem. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!